Olá, amigos telespectadores. É com muita alegria que hoje vamos conversar com Alessandro Viana Vieira de Paula, que é escritor e palestrante espírita. Vamos enfocar o momento pandêmico que estamos vivenciando. Não bastasse o Covid-19, vemos grande número de pessoas entregando-se à ansiedade, ao pânico, ao pavor, por falta de equilíbrio. Como devemos entender este momento? O que cada um de nós pode fazer agora e depois da pandemia? Depois da nossa entrevista, nós vamos ver o momento espírita. Olá, Alessandro. É uma alegria muito grande poder contar com você neste programa. Olá, Ivone. É com alegria que nós retornamos ao Espiritismo Responde para tratar desse assunto tão grave e, ao mesmo tempo, tão importante para a nossa evolução. A humanidade, de tempo em tempo, é atingida por flagelos destruidores. Agora nos vemos diante do Covid-19. Por que acontecem esses flagelos? Ivone, nessa pergunta que você nos dirige, Allan Kardec fez o mesmo questionamento aos benfeitores espirituais, e isto está registrado na obra O Livro dos Espíritos, quando Kardec trata dessa temática. E os benfeitores respondem que os flagelos destruidores têm a finalidade de fazer com que a Terra progrida, avança em pouco tempo aquilo que demoraria séculos. Então nós temos visto este flagelo específico da pandemia, do coronavírus, em variados segmentos da sociedade. Nós temos visto avanços que têm acontecido na área da medicina, na área da farmacologia, na área das religiões, na área da humanidade. Então, muitos aprendizados têm sido feitos nesse momento, que sem o flagelo, por conta da nossa imperfeição espiritual, da nossa acomodação, talvez demorássemos verdadeiramente muitos séculos. E como estamos em transição planetária, a Terra está para se tornar mais adiante um mundo de regeneração, é natural que a divindade tomasse essa medida e trouxesse para nós profundas reflexões pessoais, morais, emocionais e coletivas. Então, hoje, quando olhamos para a humanidade, após 3 meses de pandemia, 4 meses, aqui no Brasil especificamente, nós temos visto, sim, muitas conquistas valiosas. Países que se unem para pesquisar uma vacina, uma medicação, pessoas que se unem em nome da solidariedade para atender aqueles que estão desprovidos economicamente neste momento. Vemos movimentos muito interessantes no que diz respeito à questão do progresso. Então, o flagelo destruidor está fazendo com que a Terra avance em poucos anos, o que demoraria séculos. Jesus, quando esteve entre nós, ele anunciou, não é, que haveriam flagelos, pestes nos finais dos tempos. Nós podemos relacionar com este momento de pandemia, Alessandro? Sim, Ivone. Este trecho que você se refere do Evangelho é o conhecido sermão profético. É um dos raros momentos em que Jesus fala a respeito do futuro. Até porque os espíritos são muito comedidos quando falam de futuro. Há que se ter todo um cuidado. Mas quando essa informação provém do Cristo, o Espírito puro, o governador espiritual da Terra, naturalmente que ela traz um grau de verdade. De forma que estamos vivendo já de algum tempo este período anunciado por Jesus, de transição, de fome, de peste, de guerras. Basta olhar o século anterior, o século XX, as 2 grandes guerras mundiais e outras guerras que tivemos, e agora experimentando este flagelo destruidor, que nós entendemos que é uma
um despertamento para a humanidade. Nós vemos que a humanidade vinha enferma. Aliás, é uma resposta extraordinária do Papa Francisco a respeito deste momento. Ele diz que o homem não poderia achar que continuaria vivendo saudável numa sociedade enferma. Então, a nossa sociedade vinha enferma. Era o materialismo, o egoísmo, a competição, a correria desenfreada para adquirir bens, destaque, projeção social, de uma maneira geral, e deixamos um pouco a espiritualidade de lado, a nossa conexão com Deus, o nosso processo de crescimento espiritual. Então vem esta pandemia, este flagelo, fazendo com que o indivíduo reflita um pouco a respeito da própria vida, das próprias metas, daquilo que ele vinha fazendo até então, a fim de que possamos, neste momento, entrar em profunda reflexão para que um homem novo possa surgir a partir deste momento pandêmico. Então, essa pandemia, nós podemos afirmar que ela tem muito a ver com a psicosfera negativa criada pelo homem que se instalou na Terra? Com certeza, porque cada um de nós somos uma fonte emissora de pensamento, portanto, de vibração, de fluidos, de forma que, se ainda a maioria na Terra é desinteressada pelo bem, é desinteressada de um compromisso mais intenso com a divindade, com a vida, a prática da solidariedade, é naturalmente que nós criamos uma psicosfera doentia. Muito se fala de ecologia e as pessoas esquecem dessa ecologia mental. Às vezes nós somos cuidadosos com aquilo que nós jogamos no lixo, com a higiene da casa, com a higiene pública, e muitas vezes esquecemos da higiene vibratória. De forma que, como você bem acentua, Ivone, o habitat do planeta está, sim, enfermo, doentio. Aliás, é esta vibração que você menciona que permite que esses vírus, que na origem surgem primeiro no mundo espiritual, a mente humana cria um habitat para que esses vírus, esses vibriões mentais, surjam no mundo espiritual, e com a permissão de Deus, é claro, isto tem um impacto aqui na Terra. Nem todos os vírus mentais criados pelo homem, eles acabam se replicando aqui na Terra. Há que ter permissão divina, uma utilidade superior. Neste caso em particular, o novo coronavírus, ele encontra ambientação nessa psicosfera doentia, naturalmente. A gente sabe que antes de surgir, provavelmente naquele mercado de animais, numa determinada região da China, este vírus já havia sido criado no mundo espiritual, pelo pensamento humano, talvez naquela própria localidade. E, por permissão de Deus, então, ele replica aqui na Terra e traz para nós um convite desafiador. Então, Alessandro, o que você nos diz que o Covid-19 veio nos dizer? A Covid-19, Ivone, está nos dizendo coisas muito profundas, coisas relacionadas à nossa individualidade. É um momento muito propício para o nosso autoconhecimento, para a nossa viagem interior, para que a gente possa se reavaliar em termos de vida, em termos de meta, em termos de compromisso, porque o Espiritismo nos ensina que a vida tem um sentido de progresso espiritual. Estamos progredindo espiritualmente? Como andam os nossos conflitos, as nossas emoções? Temos cuidado da nossa saúde emocional, da nossa saúde psicológica? Temos nos permitindo um tempo para isso? Como anda o nosso compromisso familiar? Como anda a nossa rotina familiar? Porque muitos agora estão em sofrimento porque estão compelidos a ficar no lar, porque muitos ainda preferem estar longe do lar, preferem as fugas que a sociedade permite. Alguns fogem para o excesso de trabalho, outros fogem para o happy hour, outros fogem excessivamente para o grupo de amigos, tudo para não estar em casa, porque para muitos ainda é enfadonho estar em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com as crianças que gritam, algumas são agitadas, com os filhos adolescentes, alguns rebeldes. Então, de uma maneira geral, alguns foram fugindo disso, e agora nós também estamos sendo convidados pela Covid-19 para reavaliar o nosso lar, reavaliar a nossa postura. Então, nós temos visto, por exemplo, o aumento da violência doméstica,
o aumento do divórcio. Isto é estatístico neste período pandêmico, a demonstrar que não vínhamos bem, como o alerta do Papa Francisco. Vínhamos enfermos do ponto de vista moral, de forma que a Covid está nos convidando a refletir. Falando mais especificamente para nós espíritas, que somos cristãos, para as demais religiões cristãs que adotam o Evangelho, o Cristo como modelo e guia, é a hora de revisitar o Evangelho, de buscar as lições do Evangelho, o que Kardec chama na Revista Espírita, trazer para a nossa vida moral cristã, o quanto a nossa vida está sintonizada com a proposta do Cristo, o quanto a nossa vida está em coerência com as diretrizes religiosas que nós estamos abraçando já de algum tempo. Então é um momento que nós diríamos vital, porque o planeta vai progredir, é fato, a lei do progresso é inevitável. E nós, como nós estamos nesse movimento evolutivo do planeta? Nós somos aquele que seremos obstáculos ou nós seremos aqueles que vamos colaborar, trazendo na nossa conduta, pelo menos o esforço de uma vivência mais pacífica, mais gentil? Vemos aí a solidariedade surgindo, conforme falamos, a necessidade de tolerância, a necessidade de uma comunicação não violenta, a necessidade de construirmos a paz. Então, o momento é um convite muito importante. E ainda vejo pessoas que estão desesperadas para voltar ao que eles chamam de normalidade, porque não voltaremos àquela normalidade, mas desesperados para voltar à rotina antiga, aos hábitos antigos, porque não souberam aproveitar este momento que a Covid está nos trazendo. Não é prisão em casa, é um momento de reflexão, é um momento de autoavaliação. Portanto, que saibamos aproveitar este momento que a divindade tem propiciado à Terra. Alessandro, e qual deve ser a nossa postura durante o período da pandemia? Falando, Ivone, especificamente ao espírita, e aqui até vou abrir um parênteses, há algumas semanas atendemos uma trabalhadora da nossa casa espírita e ela se apresentou assim um pouco deprimida, abatida, triste por conta desse isolamento que já estava completando a época há 3 meses, e nós perguntamos, ela fala assim, eu tenho tanta saudade do centro espírita, da casa religiosa, das atividades. E eu perguntei a ela, mas o que você está fazendo em casa? Como que você substituiu isso? Você tem lido livros? Você tem se aproveitado o tempo para acrescer em intelectualidade de uma maneira geral, praticar o bem dentro do possível? Ela falou, não, minha vida está muito vazia. Então vejamos que nós que estamos acostumados a uma vivência religiosa, a um nível de trabalho dentro do templo religioso, da casa espírita, somos médiuns, passistas, trabalhamos com atendimento fraterno, estamos no estudo e de uma para outra hora a casa espírita fecha e deveria fechar para atender às recomendações das autoridades. Se nós não procurarmos, de alguma forma, sanar esta ausência em nossa vida, é natural que uma depressão, um abatimento, nós ficamos suscetíveis de influenciação espiritual negativa que vão tentar, de fato, nos colocar para baixo. Então, cabe a nós, neste momento, o trabalhador espírita, o espírita, aproveitar para ler. Eu até brinquei com ela, falei assim, quando o espírita voltar para a casa espírita, para uma rotina híbrida que nós teremos no futuro, o espírita deve contar, eu aproveitei, li a série André Luiz, li o Livro dos Espíritos, reli algumas obras de Kardec, ou fui ler outros livros de outros autores, assisti tantas palestras no YouTube, nossa, quanta informação eu adquiri. E buscar outras informações, não só religiosas. Eu aproveitei, orei mais, fiz mais evangelho no lar em casa, uni a família, conversamos mais sobre questões espirituais, cozinhamos juntos, fizemos a rotina de casa. Então tem que ser um momento de fortalecimento, um momento de fortalecimento afetivo em relação à família, em relação a nós mesmos. Então, parece desafiador e às vezes pode até parecer uma proposta impossível, mas não é, se nós temos esta visão superior, elevada, deste momento da Terra e estamos superando dificuldade. Natural, um dia ou outro mais abatido, um momento mais triste, às vezes um parente adoece pela Covid, às vezes experimentamos o luto de algum parente por essa ou por outra doença ou fatalidade, de forma que naturalmente surgem obstáculos ao longo da pandemia, mas cabe ao trabalhador que tem o conhecimento do espiritismo,
os alertas do Evangelho, para que a gente se mantenha ativo. Isso é muito importante, Ivone, ativo. Então, criar hábitos em casa. Hoje tem home office, hoje os filhos, os netos estão em casa assistindo aula online. Há toda uma agitação dentro de casa, mas nós temos que criar um hábito saudável, uma rotina, momentos de estudo, momentos de oração, momentos de autoconhecimento, momentos de orar pelo próximo, momentos de evangelho no lar, momentos de ajudar, porque hoje a miséria está aí, às nossas portas, intensificada. A pessoa passa pela nossa via pública, pela nossa porta, oferecer um alimento, sorrir, enfim, é um momento em que nós temos que estar conectados com o bem e com o Cristo, para que seja para nós um momento de crescimento e de fortalecimento espiritual. E essa postura todos devem assumir, não é, Alessandro? Mas assim como outras pandemias passaram, mas o problema não passou, a exemplo da lepra, da tuberculose, que ainda estão aí, somente que controladas, pois que a ciência evoluiu e agora tem tratamento, não é? O Covid-19 vai passar. Como que você vê este momento pós-pandemia e como nos prepararmos para ele? Se nós estamos fazendo a lição de casa adequadamente, ou seja, nesse momento de isolamento, se nós estamos aproveitando este momento para crescer enquanto pessoa, familiar, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto irmão, enquanto integrantes de uma sociedade, naturalmente que esse período pós-pandemia, ele se dará de forma mais fácil, porque espera-se de nós que voltemos mais fortalecidos, mais cientes do nosso papel na Terra, do objetivo da vida, de levarmos uma vida mais espiritualizada e menos materializada, se preocupar menos com questões materiais. Não é abdicar do material, mas é achar um equilíbrio para que a gente possa cuidar, como há aquela belíssima lição em Evangelho segundo o Espiritismo, do corpo e do espírito. De forma que, se a gente assim estamos procedendo, pós-pandemia, nós vamos voltar mais fortalecidos, mais conectados com a espiritualidade superior, porque muitas demandas se intensificarão, porque é um fato que os problemas de saúde mental estão aumentando, ansiedade, depressão para alguns, de forma que a casa espírita, nós enquanto espíritas, o retorno ao templo religioso, nesse sistema híbrido, por exemplo, teremos o evangelho presencial e online ao mesmo tempo, o grupo de estudo presencial e online, porque as pessoas do grupo de risco talvez não possam voltar num primeiro momento. Então, a casa espírita, aliás, ontem eu ouvi um dirigente falando e achei muito prudente, talvez tenhamos que criar um novo departamento de tecnologia, para dar conta dessas novas frentes de trabalho que vão surgir. Naturalmente que não será tudo virtual, lei de sociedade, nós vamos manter esse convívio, esse contato com as pessoas. É claro que isso voltará gradativamente, mas espera-se de nós, então, esta consciência de que logo mais voltaremos e que estamos que estar fortalecidos. Demandas surgirão, a desigualdade social se acentua, pessoas virão para o atendimento fraterno da casa espírita, pessoas virão querer estudar, ouvir o espiritismo, seja online, seja presencial. Então veja que o espiritismo vai precisar de trabalhadores, de pessoas qualificadas. Então que a gente possamos aproveitar este momento para crescer realmente, para criar esta sintonia boa, a fim de que no pós-pandemia, as pessoas chamam do novo normal, a gente possa voltar realmente mais sintonizado com o Cristo, cumprindo na sociedade, na família, no trabalho, no templo religioso, etc. É o que se espera de nós, Ivone. Diante de todas essas dificuldades que você colocou e que a gente sabe que o Brasil atualmente passa, ou seja, uma crise política e moral muito grande, né? Ainda agora com a pandemia, o Espírito Emmanuel coloca o Brasil como coração do mundo, pátria do Evangelho. Como que nós devemos ver essa retomada, essa mudança para que isso se concretize? Essa questão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós temos ouvido o Divaldo comentar a respeito disso, o nosso querido Haroldo Dutra, e eles são unânimes em dizer que o Brasil continua com esta missão
com este compromisso, em que pese esses desafios. Porque como estamos em franca transição planetária, é natural que essas pessoas não compromissadas com o bem público, com a sociedade, esses maus políticos, maus comerciantes, pessoas que realmente desviam verbas do erário público, a primeira pergunta, será que permanecerão na Terra? Que às vezes tem o dinheiro da saúde. Agora, nesta época de pandemia, as pessoas desviam dinheiro de respirador, desviam dinheiro de produtos, de equipamentos de proteção individual, desviam dinheiro de hospitais. Será que são espíritos que permanecerão na Terra? Então, naturalmente, que o Brasil continua. O Brasil é muito rico do ponto de vista da biodiversidade, tem os seus desafios. Vemos aí questões ainda de racismo e outros desafios, como você falou do cenário político, mas esta ideação do Cristo para o Brasil continua. Porque o Brasil, como diz Divaldo, continua exportando o espiritismo para o resto do mundo. Não é que o Brasil será de uma para outra hora um país modelo, todos os cidadãos exemplares, excelentes cristãos. Não é bem essa a proposta num curto e num médio prazo, mas é o espiritismo, como diz o nosso querido Divaldo, exportando o espiritismo. Quantos brasileiros vão para o mundo afora fundar casas espíritas, levar o Consolador prometido em outras terras que ainda são tão materialistas, tão céticas? Então, o Brasil tem essa missão de exportar o espiritismo. E o Haroldo tem uma fala muito bonita, que o Brasil funciona também como essa missão, como um hospital, porque no passado recebemos, talvez nós sejamos uma dessas almas muito comprometidas na Idade Média, almas que estávamos muito doentes moralmente, que causamos muitos males onde estávamos, em outras regiões do planeta. Talvez nem tivéssemos ambientação fluídica para voltar às terras, às nações onde aprontamos tanto, e num dado momento, conforme está na obra que você cita, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o Brasil foi a nação, um país novo, que nos abriu as portas espirituais para que viéssemos aqui reencarnar, para cuidar dessas feridas, um lugar novo, um ambiente novo, onde floresceria o espiritismo, para tratar da nossa alma e mais equilibrados adiante, alguns já hoje, outros ainda no futuro, pudéssemos colaborar para esta missão do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, veja a proposta do Cristo ainda vigente, ainda em curso, mas não da maneira como pensamos alguns, que o Brasil, de uma para outra hora, será um celeiro de bênçãos, sem nenhum problema e sem nenhuma crise. Não é esta a proposta. Realmente é muito importante suas colocações, porque nós sabemos que vamos superar tudo isso, né? Mas então, como você disse, que seja de uma forma serena, alegre, confiantes, né? Confiantes em Deus, em Jesus, e aproveitar o tempo da melhor forma possível, amando cada vez mais e planejando, não é, Alessandro, como será a nossa retomada da vida após tudo isso passar. Muito obrigada, Alessandro, pela sua participação. Eu que agradeço, Ivone. Foi uma alegria imensa estar com vocês. Agora nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná. Desejamos a todos muita paz. E se a morte fosse apenas uma passagem, como um portal para um outro ambiente, para outro local, onde tudo muda, porém continuamos a ser a mesma pessoa? Analisando assim, a morte não seria o fim, o término, o ponto final. Apenas passagem. E se a morte fosse apenas uma viagem, dessas em que nos despedimos de quem vai para muito longe, sentimos saudades, lembramos sempre, sabendo que o outro está seguindo a vida. Não nos desesperamos, só choramos baixinho de saudades, porque sabemos que não é uma viagem sem volta ou uma partida sem reencontro. Amanhã também viajaremos, e nossos amores, nossos amigos, estarão no cais do porto para se despedirem e assistir ao nosso embarque. Assim considerada, a morte não seria a separação sem fim, um destino incerto. Seria apenas uma viagem.
E se a morte fosse apenas uma mudança de casa? A mudança do vizinho amigo que morava há anos ao nosso lado e se foi. É verdade que a casa permanece vazia, sem vida, sem alegria, porque ele não se encontra ali. Nossa amizade já não se faz no contato diário, nas conversas ao pé do muro. Mas sabemos que ele está em outro lugar, em outro local, em outra casa. Pensando assim, a morte não seria o abandono, o desaparecer, o não existir. Apenas uma mudança. E se a morte fosse o voltar para casa depois de longa viagem, dessas onde se percorrem estradas, se visitam localidades, aprendem-se lições e vivências acontecem? Então, o término da viagem seria a alegria do viajor que retorna para o lar, enquanto outros companheiros de viagem ainda têm trechos a percorrer. Trechos que logo mais eles também concluirão e estarão conosco. Por esse ângulo, a morte não seria a conclusão, o epílogo, o fechamento de uma história. Apenas o retomar da vida em outras paragens para mais um capítulo. Em verdade, assim é a morte. A mudança, a passagem, a transição, a viagem ou o retorno. Mas todos continuaremos. A vida prossegue tão ou mais pujante, mesmo quando a consideramos encerrada. Isso porque não somos o corpo físico que um dia abandonaremos. Ele é apenas a vestimenta física em caráter de empréstimo pela providência divina, a fim de vivenciarmos as lições de que carecemos. Concluído o que aqui viemos fazer, apartamo-nos dele e prosseguimos a viver. Por isso, a morte não deve se constituir na dor pungente do adeus, apenas nas saudades do até logo. Além disso, não permanecemos isolados totalmente de nossos amores que nos antecederam na saída do corpo. Eles comparecem em nossos sonhos, nos visitam para amenizar as saudades, ou para nos aconselhar, ou nos atender em alguma circunstância. Quantas vezes demonstram suas presenças invisíveis com um abraço caloroso, palavras doces que nos levam a recordá-los, senti-los, emocionando-nos até as lágrimas. Dessa forma, se as saudades nos apertam o coração, tenhamos paciência. Não tarda o dia em que todos aportaremos no lado de lá, a fim de continuarmos a vida, sepultando definitivamente a morte.